Gente, vou planificar um sólido. Qual que é a primeira etapa? Pensar, né? Planejar como que esse sólido vai ficar planificado. De onde que eu vou tirar esse tipo de informação? Das elevações desse meu sólido, né? Desse meu edifício, tá? Se a gente estiver falando de um edifício com os lados, né? Com os ângulos ortogonais, tá? Então, um paralelepípedo, um cubo, né? Em geral, os edifícios são paralelepípedos, né? Então, que tipo de elevações a gente vai usar? Essencialmente, gente, se você tiver uma elevação lateral, né? Eu tenho aqui uma elevação lateral no minha edificação. Ela é mais compridinha e mais baixinha. E aí depois eu tenho uma elevação frontal, ela é já mais próxima de um quadrado, tá? Isso aqui já é suficiente, tá? Porque em termos de volumetria, de forma, essa lateral vai se repetir do outro lado e essa frontal vai se repetir no fundo, tá? Então eu vou até localizar aqui, posicionar elas mais ou menos, tá? É um croquis, tá, gente? Só para vocês visualizarem. Então, a primeira coisa é eu desenhar as peças como se fosse. Tá, então essa é a lateral 2 e essa é a fundo, não frente. Ok. O que mais que a gente precisa pensar? Na tampa de cima, na tampa de baixo, tá? Olha aqui, gente, repara que a partir dessas 4 eu já tenho o formato, né? Eu sei que ela vai ter que usar tanto essa dimensão aqui, né? Quanto essa, vai ser uma combinação dessas duas, tá? Então, a tampa, né? Vai ter, ó, aqui, se eu pensar a tampa assim, ó, vou pensar a tampa vinculada à lateral. Essa medida é essa aqui, tá? E essa medida aqui é essa, tá? Eu tenho duas coisas dessa, vamos dizer, uma tampa de baixo, uma tampa de cima, tá? Iguais aí. Vou pôr T1, T2 de tampa. Beleza, essas são as minhas 6 faces. Não é difícil fazer isso, né, gente? Isso você tira das suas elevações. Estamos pensando aqui que o seu edifício tem cobertura reta, usa platibando, então a gente vai representar de um jeito mais simbólico, tá? Como se ele tivesse cobertura reta. Beleza, então fiz isso aqui. O que eu tenho que pensar agora? Como que isso aqui vai grudar um no outro, né? Eu não vou recortar cada pecinha separada, eu vou grudar e recortar um molde só. Então, isso aqui, ó, poderia ficar, por exemplo, eu posso alinhar eles nessa mesma ordem que eu tô pensando aqui, que eu desenhei aqui? Pode, tem que sempre pensar. Se eu tenho uma lateral, a próxima peça tem que ser ou uma frente ou um fundo. Não pode ser outra lateral, né? Uma lateral não gruda na outra lateral, concorda? Então, vamos pensar, lateral, frente, por exemplo. Outra lateral, fundo. Beleza, né? E as duas tampas. Eu vou colocar aqui no caso, ó, uma tampa do lado de cá, vinculado a uma lateral, tá? Essa aqui seria a tampa de baixo e vou colocar a tampa de cima por aqui. Beleza? É um jeito, é tranquilinho. Eu poderia fazer de outro jeito? Poderia, né? Eu poderia, sei lá, por exemplo, principalmente mudar as tampas de lugar. Essa tampa aqui, ela poderia estar aqui também, ó, por exemplo. Ou um ou outro, tá, gente? Só vou aproveitar o desenho. Se ela não tivesse mais aqui, ela poderia estar aqui, vinculada a essa frente aqui, por exemplo, tá? Sendo que esta medida aqui é igual a essa aqui, tá? Então, isso que é o mais importante. Você vai desenhar isso aqui primeiro, tá? Desenhei, achei que é interessante, vou passar para o desenho preciso, tá? O que é legal aqui, gente? Desenhou, fala assim, ah, não gostei dessa opção, vamos fazer uma outra opção. Quero começar aqui com a minha frente, né, que é mais quadradinha, beleza? Depois vai vir uma lateral, depois vai vir uma outra frente, um fundo e a outra lateral, beleza? Ok. Né? Aí eu quero fazer, então, eu quero grudar aqui a tampa de baixo, tá? E
Vamos falar, aqui a tampa de cima. Tem algum problema? Nenhum, gente, tá? Só tem que pensar o que gruda no que. Isso tem o mesmo tamanho disso, isso tem o mesmo tamanho disso, tá? Beleza. Fixou, é assim que eu quero desenhar, né? Claro que esse aqui é o jeito que não aproveita mais papel, né, gente? De um jeito normal. Porque essa altura, você vai gastar essa altura e todo esse pedaço de papel você não vai usar. Mas vamos considerar, tá? Que fosse necessário, legal pensar assim, tá? Só pra gente, já que a gente tá falando disso, quais são os 2 critérios, né, mais importantes para eu escolher como é que vai ser o posicionamento? Primeiro, aproveitamento de papel. Primeiro, mas não mais importante, é o primeiro numa ordem, tá? Aproveitamento de papel. Segundo, esse sim é muito importante. Eu pensar o que eu quero que grude, onde que eu quero que fique uma parte colada, tá? Porque a parte colada ela tem mais propensão a ter erros do que a parte dobrada. Então, onde fica mais visível, no seu caso da sua maquete, é melhor você colocar partes dobradas, tá? E onde fica menos visível, por exemplo, para unir isso aqui com isso aqui, vai ser uma parte menos visível. Então, eu ponho o colado, tá? É um critério aí para você decidir, tá? Claro que se você fizer com bastante precisão, a parte colada também não vai ter erros, mas é mais propensa a erros, tá? Então, fiz isso aqui. O legal é você colocar as medidas aqui do lado também para você não se perder, tá? Não é obrigatório, mas é uma dica. Vamos falar que aqui tem 4 e aqui tem 8, vai, que é o dobro. Vai colocando 4, 8, aqui é 4, aqui é 8, aqui é 4, aqui é 8, aqui é 4, 4, 8, 8, 4, 8, 8, tá? É um esquema, tá? Acho que a gente se perde menos. A gente tem que evitar errar, né? Senão tem que começar tudo de novo. Beleza, uma lógica dessa.